Olá, caros alunos do primeiro ano A, do primeiro ano B, regular da Escola Estadual Presidente Médici. Estamos aqui iniciando o nosso terceiro bimestre na nossa aula de História, professor Ciro, e nós então estaremos iniciando o nosso assunto sobre a Europa feudal dentro do capítulo 7 do livro de vocês, de História, a partir da página 140. Nós vamos dividir esse capítulo em algumas aulas, certo? Então, nessa aula de hoje vai ser sobre a página 140 até a página 144. Eu estou colocando aí no Classroom para vocês um vídeo muito pequenininho sobre a questão da indagação se a Idade Média realmente foi a Era das Trevas ou a Idade das Trevas ou não. Inclusive vocês vão me responder essa pergunta com base no que vocês têm na página 140 e também nesse pequeno vídeo, né, de coisa de 2 minutos assim para vocês terem essa ideia, ok? Aí na sequência eu vou colocar para vocês uma avaliação, né, com 10 questões referentes, muito simples, né, referente apenas a essas 4 páginas, né, sobre a Europa feudal, aonde vocês vão ver aí a questão das invasões bárbaras, né, inclusive como foram essas invasões, né, a partir do século 6 depois de Cristo, que na verdade essas invasões aí elas fragmentaram o Império Romano do Ocidente. Não esqueçam que houve a divisão do Império Romano do Ocidente, que acabou se fragmentando, da onde surgiu a questão do feudalismo, do período medieval, e aí nós temos o Império Romano do Oriente, aonde se criou aí o chamado Império Bizantino, certo? Não esqueçam desse detalhe aí. Dentro dessas invasões bárbaras, nós vamos ter os germanos, que eram um grande povo, do qual nós vamos destacar aí os francos, vamos destacar também os godos e os burgúndios, mas sobretudo os francos, com Clovis, com Carlos Magno, né, que se aproximou muito da igreja. Não esqueçam da divisão social do período medieval. Clero, a igreja, rezar em primeira ordem. Depois nós tivemos a nobreza, que vão guerrear, né? E por fim, os servos que têm que pagar os impostos, os servos que são presos à terra, né? Essa seria então a terceira ordem dos servos. Também não esqueçam, meus alunos, olhando lá nessas páginas, a divisão do período medieval, né, da Europa feudal, entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, né? Aonde nós temos a Alta Idade Média, século V ao século X, claro, isso tudo depois de Cristo, e aonde foi o período aí da formação da Europa feudal, do feudalismo, e aí a Baixa Idade Média do século XI até o século XV, aí sim a fragmentação da Europa feudal e do feudalismo aí. Não esqueçam que uma das importantes ordens desse período na parte social era o clero. Inclusive vocês têm uma imagem aí, logo na página 140, da Praça do Vaticano, lá da Basílica de São Pedro, apesar que ela foi construída já lá na Idade Moderna, mas há um contexto para se mencionar sobre a importância da igreja nesse período feudal, nesse período medieval. E quando se fala da igreja, aí vai se ver a questão dos mosteiros, né? Inclusive tem até uma imagem aí no livro do mosteiro de São Bento, né, da Ordem dos Beneditinos, que ele fundou então essa primeira abadia, esse primeiro mosteiro aí, ok? Então não esqueçam, meus queridos alunos, de vocês então fazerem essa atividade, né? Ou seja, assistir o vídeo, responder a pergunta, entrar aí no Google formulário, responder as 10 questões,
assistir essa videoaula aqui para vocês terem a dimensão dessa aula aí. Agradeço aqueles alunos que estão se envolvendo, né, com a nossa disciplina. Muitos alunos, infelizmente, lamento falar isso, ainda não me entregaram atividades referentes ao segundo bimestre, mas eu estou esperando, meus alunos, que vocês entreguem essas atividades aí. Parabenizo aqueles que, de fato, fizeram todas as atividades. Parabéns, continue assim. Muitos alunos com boas notas. E não esqueça que hoje nós estamos iniciando, então, o terceiro bimestre. Comecem com força, com garra, né? Não vamos deixar as coisas acumular, não vamos deixar as coisas andarem aí para mês de setembro, para vocês fazerem as atividades, ok? Eu conto com vocês. Muito obrigado por aqueles alunos que estão ajudando outros alunos. Enfim, vamos levando essa nossa forma diferenciada de estudar a história e as outras disciplinas, vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha casa, e nós estudando, se empenhando com muito vigor. Um abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.